Eu sou Mônica Aline Souza, sou professora do Instituto de História da UFRJ, sou professora de História da África. Antes de ser professora de História da África do Instituto de História da UFRJ, fui professora durante 27 anos de Educação Básica. Fui professora do Colégio de Aplicação da UFRJ, ou seja, essa mesma universidade, e também fui professora da Rede Pública Estadual de Educação lá no início da minha carreira profissional. A minha formação ela sempre teve esses dois lugares, né? Esses dois lugares que se complementam, esses dois lugares que se alimentam, esses dois lugares que, na verdade, acabam sendo dois lugares de aprendizagem, né? Dois lugares de aprendizagem que me ajudam a ensinar, né? Que a gente não consegue ensinar se a gente não aprende. E quais são esses lugares de aprendizagem? A pesquisa em História da África e o ensino de História da África. Não só o ensino de História da África para os professores, seja os professores em formação, seja os professores já formados em cursos de formação continuada, como também o ensino de História da África dentro dos currículos escolares do ensino de História na educação básica. Então, as minhas trilhas passaram por pesquisa em História da África e o ensino de História da África em diferentes níveis. E o mais interessante é que, esses caminhos da vida, né? Não foram um depois do outro, ou seja, primeiro eu fui ser professora de educação básica, depois... Não, foram coisas que foram acontecendo junto. E isso eu acho que só me fez ver o quão importante é a sala de aula, seja a sala de aula na educação básica, seja a sala de aula na educação superior, para se discutir a história africana. O que é o LEAFRICA? O LEAFRICA é o Laboratório de Estudos Africanos da UFRJ. Ele foi criado pelo professor Silvio e por mim em 2010, mesmo antes da minha entrada aqui como professora nos cursos de graduação. O LEAFRICA ele nasce como um espaço, né, dentro do Instituto de História da UFRJ, mas que se pretende com parcerias em outros espaços da universidade, como a Faculdade de Educação, como o Colégio de Aplicação da UFRJ e quaisquer outros institutos ou núcleos de estudo que queiram se vir, né, agregar ao LEAFRICA, um espaço de discussão, porque nós temos os nossos estudantes de graduação e de pós-graduação que se juntam ao laboratório para desenvolver, né, as suas pesquisas, os seus estudos, né, e também é um espaço, além de tudo isso, ou seja, de pesquisa e de ensino, um espaço de extensão universitária. É um projeto político do LEAFRICA levar as discussões sobre a história da África e a história dos africanos do Brasil para o público em geral. Por isso, desde seu nascimento, desde 2011, o LEAFRICA nasce no final de 2010, desde 2011 o LEAFRICA realiza eventos periódicos. Pelo menos a cada 2 meses nós temos aqui, no Laboratório de Estudos Africanos da UFRJ, um filme africano sendo exibido e debatido por um especialista, seja um especialista no tema do filme, ou seja alguém que participou da própria produção e criação do filme. É o Afrocine. E o outro braço do LEAFRICA, que também é periódico, que ocorre no mês alternado ao Afrocine, é o Encontráfrica, né? Um especialista trazendo um tema importante da história africana, um tema de sua pesquisa, um tema de seus estudos, para o debate com o grande público. Então esse especialista expõe o tema e em seguida o público discute, conversa com ele, traz as suas reflexões. Essas duas atividades regulares do Laboratório de Estudos Africanos, elas configuram um espaço fundamental no nosso entendimento, que é o espaço, não é apenas disseminar conhecimento, não é apenas compartilhar conhecimento, como disse o talentosíssimo músico Bernardo Aguiar no primeiro dia, é desenvolver o conhecimento. O conhecimento cresce quando ele é compartilhado, quando ele é motivo de discussão. Mais do que ele se torna mais completo. Então esses espaços do LEAFRICA eles têm essa função. Então pensar em estudar a história africana não dá para não pensar na arte africana. Tem que se pensar na arte africana, nas artes africanas, nas músicas, na produção cinematográfica, na linguagem, nas línguas, enfim, todos os aspectos das culturas dessa sociedade. E também nessa sociedade na diáspora. Então não adianta a gente ficar olhando uma África que pode parecer distante. Essa África está aqui, está viva. Ela está nas nossas esquinas.
ela está nos lugares de memória dessa cidade, ela está inscrita, como diria a Zoilda Loreto, nos corpos que circulam pelas ruas do Rio de Janeiro, pelas ruas do Brasil. Quando professores e alunos me perguntam como é que a gente faz para encarar o preconceito, para romper o preconceito, um dos grandes caminhos é esse, né? Colocar a pessoa pensando num problema que ela jamais pensou, né, numa questão que ela jamais parou para refletir, de maneira que aquilo a inquiete, né? A inquietude, ela estimula a você ouvir outras coisas, essa inquietude intelectual, né, que não é restrita ao mundo acadêmico. A inquietude intelectual, ela existe em diferentes campos. Então, na medida em que a gente multiplica essa sensação dessas perguntas, né, que ficam rodando e dessas dúvidas quentes, né? Eu fico pensando nessa, não tem aquela frase, a felicidade, né, é uma arma quente. A dúvida é uma situação de calor mental, e é a sensação que me dá quando as pessoas saem das salas de debate e que participam das mesas e que estão na plateia, que elas saem carregadas dessa energia, desse calor do debate, né? E esse calor ele ajuda, essa temperatura mental, ela ajuda a abrir para novas ideias. Claro que não é uma solução para romper o preconceito, porque a solução para romper o preconceito é lutar. É o dia a dia, é um passo, outro passo e outro passo, e acreditar que as pessoas podem se transformar. É isso, né? Educar é isso. Educar é acreditar que as pessoas podem mudar, né? E quando a gente trabalha com ensino de história da África, história dos africanos no Brasil, história da cultura afro-brasileira, nós estamos acreditando que as pessoas podem se transformar aprendendo coisas novas, aprendendo a aprender coisas novas, e que as pessoas também possam transformar outros. E essa sensação, esse poder, essa luz que cada um vai carregar, né? Como o Amadou Hampâté, esse tradicionalista do Mali, dizia que o saber é uma luz que existe nas pessoas, é aquilo que se encontra latente em cada um dos seres humanos, assim como o baobá, que é uma árvore que fica enorme, ele já se encontra em potencial na sua semente. Então é isso. É possível pesquisar sobre a história da África no Brasil. Desde a forma mais clássica, digamos assim, os arquivos, né? Nos arquivos brasileiros existem vários vestígios, vários indícios e vários dados mesmo de informação sobre as presenças africanas no Brasil. Isso é a história da África. Até a História Geral da África da Unesco incluiu a diáspora africana. Por que nós não vamos reconhecer a história do diáspora como a história da África? É a história da África, a história dos africanos na diáspora, em primeiro lugar. Fora isso, existem infinitos documentos sobre a relação Brasil-África. Isso, para começar, vamos dizer assim, do mais conhecido, o mais reconhecido, o mais, já diriam alguns, tradicional. Mas, além disso, nós temos aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro. Eu vou citar o exemplo do Rio de Janeiro, mas poderíamos pensar em outros lugares do Brasil também. No Rio de Janeiro, a gente tem instituições como, além do Arquivo Nacional, que é básico para qualquer pesquisa que envolva essa presença africana no nosso país, existe o Real Gabinete Português de Leitura, situado no centro do Rio de Janeiro, na rua Luiz de Camões, que tem uma farta documentação produzida, é claro, pela colonização portuguesa, mas a gente sabe que nos meandros da documentação a gente encontra, né, aquele sinal vivo, né, daqueles que estavam não recebendo, mas interagindo com essa colonização, reagindo, lutando, negociando, enfim, criando realidades nesse espaço colonial, os africanos incluídos aí de uma forma muito significativa. No Real Gabinete Português de Leitura há um sem número de documentos nos quais se pode pesquisar para se entender uma história africana por um longo tempo. E também sabemos, né, que, assim, voltando a essa história, sim, a documentação escrita, sim, a documentação oficial, mas, repetindo, a documentação oficial, ela tem meandros para serem lidos, né? Eu sempre penso na imagem
da região portuária do Rio de Janeiro, nessas obras do Porto Maravilha que estão sendo feitas, né? Desde que começou o projeto da obra, ainda conversava com alguns outros amigos e eles diziam: nossa, aquela região, tanta presença africana, a pequena África próxima. Eu falei: olha, quando eles começarem a cavar, aquilo vai brotar. E não deu outra, né, gente? A história brotou da terra ali, estão ali, né? Estão ali, estão vivos, né? Os nossos mortos estão vivos, as pedras pisadas do cais estão lá. Então é a mesma coisa, quando a gente lê uma documentação oficial, tem que saber ler esses meandros. A gente tem o Real Gabinete. Hoje em dia nós já tivemos projetos financiados pelo governo federal de digitalização de documentação de arquivos africanos. Temos todo um acervo do Arquivo Nacional e do Arquivo Municipal de Angola digitalizados e que se encontram por acordos institucionais no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e também no Laboratório de História Oral e Imagem da Universidade Federal Fluminense. Foi feito um projeto com uma verba do CNPq, verba federal, e eles digitalizaram muitas coisas do arquivo angolano. E isso é um material que está aqui e é disponível para a pesquisa. Além desse material, vamos dizer, estou falando aí do campo mais da documentação escrita, existem, fora isso, gente, nós temos as Áfricas presentes no Brasil, que podem ser acessadas por vias de todos os tipos que se acessa a uma memória consolidada, né? Se trabalhar com a memória africana no Brasil é trabalhar com a memória viva. Essa memória, como diziam, como disse novamente o Campakba, né? A tradição viva. Né? Então, a memória dos descendentes de africanos, não a memória da escravidão exclusivamente, a memória da luta dessa população negra que veio ao Brasil trazida pelas rotas da escravidão, é uma memória que diz de África, diz profundamente de África. Essa memória ela está nas casas religiosas, mas ela também está nas escolas de samba, nas velhas guardas. Essa memória ela está presente nos sindicatos, porque a gente tem um movimento ainda pouco estudado, um movimento de trabalhadores negros no Brasil, sobretudo na área portuária, na área ferroviária, em que a participação negra foi bastante importante. E nessa participação, originalmente, a gente tem fortes relações de pertencimento a grupos, como se dizia na época do século XIX, de nações africanas aqui nessa, então, província do Rio de Janeiro. Eu estou aqui, mas se pegarmos o cancioneiro, se pegarmos a arte, a arqueologia, né, as escavações que hoje estão sendo feitas no Porto Maravilha, que a meu ver tinha que ser ainda mais, né? Ainda mais. Esse foi o porto, essa cidade foi o porto por onde deram entrada o maior número de africanos que entrou nas Américas, né? Enfim, ou seja, em nenhuma outra cidade do continente americano tantos africanos e africanas deram entrada. Ou seja, essa foi a maior cidade afroatlântica do nosso continente. Os estudos sobre quilombos hoje, né, estudos históricos, inclusive, né, já refletem essa forte presença indígena em relação entre as populações indígenas e as comunidades quilombolas. Então, toda uma série, os estudos mais recentes sobre quilombolas, historicamente falando, e os quilombos contemporâneos reconhecem essa presença, né, articulada, né, essa presença conjunta. Né, e a arqueologia reitera essas informações. Especificamente em relação à presença indígena e africana no Brasil, tem dois nomes que eu gostaria de citar, de dois pesquisadores de ponta, né, que trabalham com o tema. Primeiro, na verdade a primeira, é Patrícia Sampaio, é uma professora da Universidade Federal do Amazonas, que há muito tempo trabalhava com temas ligados a trabalho forçado e escravidão indígena e que incorporou nas suas pesquisas por descobrir, né, encontrar os vestígios da presença africana, a presença africana na região norte do Brasil. Ela desenvolve um trabalho sobre o tema, né, pesquisa, publica, recentemente lançou um livro que se chama Rompendo Silêncios, e que trabalha com essas
esses estudos históricos sobre população escravizada indígena e africana na história do Brasil e, para além da escravidão, sobre as formas como essas comunidades existiram no pós-abolição, né, e continuaram parte de uma realidade que não dá para ser separada. Isso e a segunda pessoa, esteve aqui no evento, o professor Mauro Coelho, que está na Universidade Federal do Pará. A história do professor Mauro Coelho também inicia-se com estudos históricos sobre populações ameríndias, povos originários das Américas, e que agora ele articula esses estudos com os africanos na sua grande região norte. Então são dois nomes de pesquisadores brasileiros que estão publicando, enfim, muitos artigos disponíveis na rede já hoje, e tentando entender esses espaços. Me perguntavam, mas obrigatoriedade de estudar a história dos africanos no Brasil, da história africana, e os índios? E os índios, quando veio a lei especialmente, mas e os índios? E aí eu me lembro que eu dizia, né, e dizia com segurança, ainda que não soubesse como isso iria acontecer. Eu falei, olha gente, essas coisas não são limitadoras, ao contrário, né? Quando se conquista um espaço desses, isso foi uma conquista, de fato foi uma conquista, o movimento negro sobretudo, mas também de outros grupos, vem gente junto. Uma conquista social dessa envergadura e com esse significado, ela não estreita os caminhos, ela abre os caminhos. E não deu outra. Veio a Lei 11.645 de 2008. Porque não sei, os caminhos, as portas quando se abrem, gente, não segura. vem todo mundo que tem que vir. E é isso, eu acho que é esse entendimento que a gente tem que ter. Olha, existem vários temas da história africana que são objeto de grandes debates historiográficos. A questão do comércio de africanos escravizados é um desses temas, que é um tema polêmico, tem vários historiadores no Brasil e fora do Brasil discutindo, né, os desdobramentos, as consequências e, ao mesmo tempo, os determinantes desse grande comércio que durou séculos e que movimentou milhões de pessoas. E há grandes debates em torno desse tema, né? Aquele famoso debate que discute se a participação africana, né, oferecendo essa mão de obra em quantidade suficiente para atender uma demanda e cada vez mais suficiente para atender o crescimento da demanda, se ela é que tornou possível o comércio escravista ter as dimensões que teve, ou se foi a demanda que, na verdade, estimulou essa oferta, no caso do comércio escravista, do chamado tráfico de escravos. Então, é uma discussão que não é simples. Que se, por um lado, aqueles que dizem que a oferta dessa mão de obra, né, escravizada na África, ela vem fruto de uma demanda externa, mas que tem fatores que deram condições para que ela existisse, aqueles que defendem, por exemplo, a agência africana, ou seja, o africano como sujeito da história, reconhecem que essa oferta dessa mão de obra escravizada ela foi fundamental. Por outro lado, a demanda internacional, ela de fato foi aquela que teria dado uma dimensão da escravidão africana tão grande quanto a que houve. Então não é um debate simples, né? O que importa mais? Foi a demanda, foi a oferta, foram as estruturas internas africanas, foi o interesse do capitalismo europeu em ascensão, das forças, antes mesmo do capitalismo, né, mas das forças de acumulação de capital da Europa, foi a demanda das Américas, devido aos sistemas coloniais, aos mecanismos, né, de ocupação e de conquista colonial, foi toda uma conjuntura dos impérios coloniais que se formavam. Então é um debate que envolve polêmicas historiográficas nada simples. Eu dei um exemplo. Um outro exemplo que não é pouco importante, ao contrário, é, por exemplo, a história do Egito na Antiguidade. Toda a discussão é o Egito uma criação do Mediterrâneo, em todas aquelas relações ali entre, né, o sul da Europa, a Ásia Ocidental, que é chamada de Oriente Médio, ou o Egito ele é africano na sua origem? Isso não é um debate simples. O
número 2 da coleção História Geral de África, o volume 2, ele trata um pouco desse debate, mas é acessível também em outros artigos. E essa discussão, assim, esse Egito africano, né, porque ele geograficamente o Egito está situado na África, mas esse Egito antigo, né, que produziu tantas maravilhas, essas maravilhas elas são, repito, fruto do Mediterrâneo ou fruto da relação com o interior do continente, né? E os antigos, que deram origem aos antigos reinos da Núbia, por exemplo. Então toda uma historiografia afrocentrada por um lado e ao mesmo tempo uma historiografia, como diriam os autores da coleção História Geral da África, né, do Comitê Científico, uma historiografia que fosse a partir de uma perspectiva africana, defendem que a influência os movimentos culturais e econômicos internos à África foram mais determinantes no surgimento desse Egito faraônico. Mas é uma discussão, né? Até que ponto se podem traçar essas fronteiras? Não foram as relações entre os povos? Eu fico imaginando assim, como é que você cerca isso? Você não tem como, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E não seriam relações entre os povos? Essas criações são criações contemporâneas. O continente africano, com a sua fronteira demarcada com o Oriente Médio, é uma concepção que foi inventada. Então, é muito mais complicado que isso, mas são polêmicas historiográficas e são linhas de trabalho. E, para não dizer que eu não falei de flores, toda a discussão das metodologias da história oral. Esse é um outro campo da historiografia sobre África que vem se desenvolvendo e que cada vez mais merece ser visitado pelos historiadores. Ou seja, trabalhos que, além de incorporarem a pesquisa documental, a pesquisa arqueológica, também trabalham com as tradições orais africanas. Então, por exemplo, você vai trabalhar com a história da África Ocidental, aquela região, a ampla região ali do que vai do Senegal atual até o norte da Nigéria, a fronteira do norte da Nigéria, uma ampla área ali. Você vai ter que trabalhar com o cancioneiro, com as histórias que os tradicionalistas contam e recontam, né? E isso, em alguns lugares, já está transcrito. E isso é material para essa história. Agora é toda uma polêmica, né? É incrível a gente dizer isso em pleno século XXI, já 2013, mas as tradições orais, para muitos historiadores, elas ainda não têm o status de fonte. E elas são fontes. Elas são definitivamente... Bom, eu estou dizendo isso e já outras pessoas até com maior conhecimento sobre esse tema podem dizer isso com toda certeza e me ajudar nessa minha afirmação, mas esses campos todos de discussão historiográfica são muito importantes de serem visitados. Para o professor que está na escola, o que eu sugiro sempre? Sim, a coleção História Geral da África, que é um grande texto muito complexo, né, mas que pode ser comido pelas beiradas, pegando os artigos determinados. Existem revistas acadêmicas com textos muito bons. A revista do Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, né, a Afroásia, uma excelente revista, com material muito bom. Existem materiais acessíveis pela rede. Houve um projeto Viajando com o Ibn Battuta, que trata das viagens desse tunisino na África no período que seria da Idade Média Europeia, com mapas, com textos, com imagens. É um site construído por professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor José Ivair, que era de área de medieval e que, dentro dos estudos dele de história medieval, que basicamente era sobre a Europa, ele se deparou com a África. E ele trouxe os relatos de Ibn Battuta, esse viajante tunisino do século XIV, e transformou isso num site com objetivos pedagógicos, com mapas, com música, com imagens, com trecho dos relatos. Enfim, é todo uma gama de possibilidades. E eu sempre falo para as pessoas, olha gente, não desanime, dá trabalho, mas depois que você se coloca nesse mundo, é tão bom
as suas aulas vão ficar tão mais interessantes que você não vai querer fazer outra coisa senão trazer africanos, indígenas, todos esses brasileiros misturados para as suas salas de aula. Fica tudo tão melhor e os seus alunos vão ficar tão mais identificados com aquilo que você fala. É aquele esforço que no final, aliás no final não, durante, já vai tornar o seu trabalho menos penoso. Não é? A gente sabe, eu sei por experiência própria, por sala de aula. É difícil o começo, porque a gente tem que se apropriar de uma outra maneira de ver a história, de ver o mundo, né? De ver os diferentes conhecimentos, aliás, não só a história. Mas quando isso entra na nossa vida profissional e acadêmica, torna de fato o nosso trabalho com mais significado, e com mais significado tudo fica mais bacana. Muito obrigada.